É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite. Foi um momento de reencontrar a Ariane, foi um prazer. E agradeço também a oportunidade de estar aqui junto com várias pessoas que têm desenvolvido uma reflexão sobre o futuro, e também ao Silvio e à Faculdade de Administração, colega aqui. Eu, às vezes, exploro um pouco essa temática do futuro, inclusive nas minhas colunas na Folha, em alguns livros eu discuto esse tema. Eu vou desenvolver com vocês aqui, durante um curto espaço de tempo, a reflexão sobre algumas questões muito pontuais. Ética, que é uma palavra que está muito na moda, e ética significa certos hábitos e costumes que deveriam, de alguma forma, somar ao todo, né? Para fazer uma vida um pouco melhor em conjunto. Ética é sempre pública, valor é sempre coletivo. Eu sei que tem gente que fala, eu tenho meus valores, mas isso é conversa para boi dormir. Ninguém tem valor pessoal, os valores são coletivos, né? Você dizer que tem um valor pessoal é mais ou menos como você dizer que a partir de hoje, para você, $1 vale R$ 1 e acontecer isso. E não acontece. Valores são coletivos, são entidades públicas. E então a ética ela brota de certos vínculos materiais, concretos da vida, do dia a dia, né? A ética não é uma coisa. A palavra vem do grego ethos, significa hábitos e costumes e tal. Ética não é uma coisa que brota assim da ideia de alguém inventa alguma coisa e daí a partir daí se torna, digamos assim, valor ou norma. Por exemplo, quando você pensa hoje, uma das características que a ética tende no mundo contemporâneo é em direção a uma judicialização dos vínculos, né? Isso porque as sociedades são cada vez mais mediadas por mediações impessoais e instrumentais, e, portanto, aquela possibilidade de você desenvolver vínculos que constrangem o comportamento em pequenos grupos, ela vai desaparecendo. Então, você tem uma tendência, por exemplo, as empresas ficam falando de compliance, por exemplo, né? Que é, na verdade, certos manuais para evitar passivo ético da empresa, para que não surjam processos e coisas assim. É claro que, quando se discute isso, do ponto de vista da cultura da empresa, isso é apresentado dentro de uma forma meio de endomarketing, falando de como é importante a ética e tal, mas a gente sabe que, do ponto de vista da estrutura, você tem uma preocupação muito grande com os riscos de passivo ético que aumentam. Então, há uma tendência da ética ir se transformando, basicamente, em objeto do direito, em lei, que não era pensado assim quando surgiu a ideia de ética. E objeto de lei significa, portanto, que o mercado dos advogados deve aumentar, assim como o mercado de Ministério Público no Brasil, juízes e coisas assim. Se transforma numa grande chance de trabalho. E os advogados vão ganhar muito dinheiro à medida que a sociedade vai ficando paranoica, porque todo mundo fica com medo do que pode ser feito dentro do ambiente de trabalho, ou dentro de uma universidade, ou dentro de uma escola. Talvez uma das sociedades mais paranoicas nesse sentido seja exatamente os Estados Unidos. Mas isso é uma tendência, então eu falo isso no sentido de dar um pequeno exemplo de um processo concreto que a gente está vendo acontecer e de como se constituem os hábitos e costumes, né? Não é uma coisa abstrata, né? É alguma coisa que brota das relações. Então, eu, quando penso um pouco no futuro, eu tenho, assim, por exemplo, a ideia de que nós não temos nenhum recurso para barrar nenhuma forma de avanço tecnológico que leve os seres humanos a experimentar uma sociedade em que as pessoas serão cada vez mais longevas e cada vez mais solitárias, né? Acho que o capitalismo, apesar de que as pessoas ficam falando de capitalismo colaborativo, acho que tem áreas bem distintas de capitalismo, tem realidades bem distintas no globo, tem ambientes onde a riqueza está mais instalada, e, portanto, você pode falar de pessoas que colaboram, um na Romênia, outro em São Paulo, outro na Califórnia, para fazer uma coisa juntos, né? E você tem regiões do planeta em que a situação é bastante distante, talvez mais perto do neolítico do que de um ambiente como esse. Então, você tem graus bem diferentes dentro da própria experiência da sociedade de mercado, ou daquilo que o Hayek chama da ordem espontânea expandida, né? Que a gente acabou se acostumando a chamar de sociedade de mercado. Mas, assim, então, levando-se em conta
um ambiente onde a gente terá mais riqueza, é nisso que eu estou me concentrando, no ambiente onde a gente tenha mais riqueza instalada, e, portanto, as pessoas possam viver mais, né? Estou fazendo um recorte no que eu estou dizendo, e eu acho que, normalmente, quando se pensa em futuro, se pensa assim, né? Quando a gente pensa no futuro, num ambiente como esse, a gente pensa no futuro em que a sociedade de mercado se mantém, né? Que não há nenhuma grande catástrofe nela, que é um processo contínuo de evolução. E quando eu digo evolução, eu não estou dizendo evolução para ficar melhor, estou dizendo evolução simplesmente no sentido de expansão, né? E de produção de quadros diferentes do que se conhecia. Então, mantendo-se essa situação, então eu acho que cabe o tipo de reflexão que a gente está fazendo aqui. Se existisse alguma catástrofe e o capitalismo acabasse, a gente voltava ao Neolítico em 2 horas. Quer dizer, a pré-história nos espreita pela fresta da porta. É que a gente nunca pensa nisso normalmente, porque a gente já naturalizou a riqueza instalada que a sociedade de mercado produziu. Para nós está óbvio. Daqui a algum tempo a gente pode imaginar que nascerão bebês que não vão respirar se não tiver Wi-Fi no hospital. Quer dizer, quando ele puxar o primeiro ar, que ele vai chorar não por causa da dor no pulmão, mas ele vai chorar porque não vai ter Wi-Fi no hospital. Então, se não tiver Wi-Fi no hospital, ou seja, o processo de naturalização de qualquer riqueza técnica instalada em nós é óbvio, né? Nós, naturalmente, assumimos que é evidente que esse mundo que a gente conhece só vai ficar cada vez mais rico. Isso vai ficar cada vez mais rápido e cada vez mais avançado em termos técnicos, e se a situação continuar do jeito que é provável que isso aconteça mesmo, né? Se não tiver nenhuma grande ruptura estrutural que leve a humanidade a algum tipo de problema muito grave. Mantendo-se essas condições normais de temperatura e pressão, eu diria que a gente marcha para um mundo de pessoas bastante longevas, e a gente já percebe isso hoje, né, no nível menor. Acho que se a gente pensa em ética compreendida como preocupação com a vida coletiva, se a gente pensar em ética como algumas pessoas por aí falam, não, que recursos nós teremos éticos para barrar o avanço da sociedade de mercado? Me parece que nenhum. Não temos nenhum recurso. Porque as pessoas são cada vez mais... Acho que o egoísmo é uma grande revolução moral moderna, as pessoas são cada vez mais egoístas, né? E quando eu digo isso no sentido de individualistas, voltadas para a própria sobrevivência, então eu vejo que já está acontecendo, por exemplo, lugares onde você tem maior longevidade são os mesmos lugares onde você tem uma tendência à queda na taxa de natalidade, por exemplo, né? Eu fiquei algum tempo comparando fertilidade feminina de mulheres religiosas e mulheres seculares, né? Religiosas de adesão estrita, como se fala, e a diferença é muito grande e crescente, né? Então, você tem aí uma tendência a uma sociedade eticamente centrada no sujeito, de pessoas, se a gente for pensar escatologicamente, assim, no sentido mais dramático, só fazendo um exagero hiperbólico, for the sake of argument, assim, quer dizer, uma sociedade em que talvez os homens se apaixonem por vozes da Scarlett Johansson, que nem naquele filme Ela, e não consiga lidar com uma mulher real, né? Não consiga lidar porque as pessoas reais, pessoas que são muito exigentes, normalmente são pessoas muito chatas, né? E a humanidade vai ficando cada vez mais acostumada com a riqueza, mais acostumada com essa riqueza instalada a qual eu me referia, e, portanto, vai ficando cada vez mais exigente. Ambientes onde você tem essa riqueza instalada, as pessoas diminuem a tolerância, né? Eu não acredito na ideia de que a tolerância no mundo esteja evidentemente aumentando. É claro que pode aumentar em relação a uma coisa, mas não aumentar em relação a outras. E quando eu digo intolerância, é mais ou menos aquele tipo de intolerância que se refere aos paulistas, né? Quando dizem que paulista viaja para estressar o resto do Brasil, né? O Macaco Simão fala isso, né? O José Simão. E que paulista viaja para estressar o resto do Brasil, porque paulista está acostumado a um padrão de serviço tal que ele não suporta o mesmo padrão de serviço quando ele está numa praia deserta em Alagoas. Ele exige 3 pessoas para servi-lo, né? E que as coisas estejam acontecendo na velocidade que ele precisa. Então, a relação com o tempo é uma relação material. Portanto, a relação com os valores é uma relação material. À medida em que a gente vai tendo mais
possibilidade de viver uma vida que seja função das nossas escolhas, né? Eu acredito que, por exemplo, você tenha uma tendência à redução de vínculos que sejam mais duradouros. Por isso, eu acho que, apesar de todas as interações de mídias sociais e toda essa parafernália que a gente fala aí, eu acho que a gente marcha para uma sociedade em que as pessoas tendem a ser mais solitárias, mais exigentes, né? Mais difíceis de conviver. Não, elas podem até conviver com a ideia de pessoas na África sofrendo e chorar por causa daquilo, mas elas não vão suportar ninguém gritando do lado dela durante a noite quando ela quiser jantar, certo? Então é isso que eu me refiro a um processo que foi detectado, na verdade, nos Estados Unidos desde o final dos anos 70, que se passou a se chamar em psicologia social de narcisismo, né? E o narcisismo, não no sentido de patologia, como se fala na psicanálise, apesar que se partiu disso, mas o narcisismo compreendido como contrato social, como noção de direito. Eu tenho o direito de pensar só em mim, eu tenho o direito de centrar a vida nos meus desejos, e eu não sou obrigado a estabelecer nenhum vínculo que não passe pela minha possibilidade de escolha. Eu acho super... Não tenho nenhuma dúvida que não existe nenhum outro modo de produção de vida e de produção de mercadoria que possa ser melhor do que essa ordem expandida, espontânea, conhecida como mercado. Acho que não existe nenhuma outra. Não me parece existir nenhuma outra possibilidade, mas o processo de avanço da sociedade, ela vai produzindo, eu acho que os avanços tecnológicos são condições materiais que vão dando a você essa chance de uma vida cada vez mais centrada naquilo que você quer e em que você está cada vez mais querendo bancar vínculos que sejam cansativos, por exemplo, né? Então, agora você vê, por exemplo, até ontem, até dias atrás, as companhias aéreas faziam fila especial fazem ainda, né, para pessoas acima de 60, a partir de 60, mulheres grávidas, gestantes e crianças acompanhadas de adultos acompanhados de crianças até 2 anos. Para quem viaja muito sabe, quase não tem nenhuma mulher grávida, quando tem uma você pode bater uma foto, né? Crianças até 2 anos também tem pouco, e agora as companhias aéreas estão aumentando de 60 para 80 anos, porque 60 anos é quase todo mundo, e a fila dos mortais sem nenhum privilégio era cada vez menor, né? Então, uma tendência também que pode acontecer à medida em que a população vai ficando mais longeva, isso eu observo em algumas discussões em sala de aula com jovens, é o surgimento de um certo preconceito contra o que eles chamam de velhos, né? Eles falam que os velhos ocupam os espaços, são muito folgados, não respeitam ninguém, se acham o máximo, passam por cima deles, né? Eu vejo isso todo dia acontecer, eles falarem disso, não só na FAAP, como em outra universidade, na PUC, onde eu também trabalho, eu escuto a mesma coisa dos jovens falando isso, né? Então, por conta de que você começa a ter pessoas longevas ocupando espaço público, que não havia antes, e a gente sabe que certas reações digamos assim, insatisfação com determinados grupos sociais, pioram com esses grupos sociais, começam a circular publicamente, né? A manifestação de racismo, por exemplo, é acompanhada de quando determinado grupo racial começa a circular publicamente, manifestação contra mulheres em ambientes públicos começam a aparecer quando mulheres começam a circular publicamente, travestis e tudo mais, né? Então, a gente está assistindo nascer um preconceito contra velhos, né? E é claro que é possível que, à medida que a tecnologia vai avançando, você consiga chegar, sei lá, aos 200 anos de idade com uma fisiologia de 25, né? Na verdade, à medida que vai avançando. Eu acho que também há uma questão aí, que você pode chegar a 200 anos com uma cabeça de 25, e se acontecer isso, também você pode sofrer de uma certa infantilização, né? Um outro tema que me parece muito interessante sobre o futuro, do ponto de vista ético, e com um olhar assim um pouco, como se chama em filosofia, negativo. Em filosofia, olhar negativo significa olhar crítico, né?
Crítica significa olhar uma coisa, tentar colocar a coisa um pouco à distância para poder ter uma percepção não tão colada naquilo. Também me parece que, do ponto de vista ético, de hábitos e costumes, também há uma certa tendência à infantilidade no mundo contemporâneo que pode chegar até o futuro. Né? Quanto tempo eu tenho, Mariane? 10 minutos? É que a luz não está batendo em você, eu não estou conseguindo te ver. Então, assim, então, como eu estava dizendo, uma outra característica que me parece bastante marcada, como que a gente consegue pensar isso? A gente, por exemplo, se você imaginar que, sei lá, dentro de 50 anos pode acontecer uma interação entre matéria cibernética e matéria inorgânica, vamos imaginar, e que isso significa o avanço da tecnologia cibernética, ou se você imaginar que, por exemplo, a gente pode, daqui a 50 anos, estou chutando um número, separar completamente reprodução humana de sexo, por exemplo, que você reproduza seres humanos via seleção de embrião ou síntese de certos materiais genéticos, tá? Que, portanto, a reprodução humana seja menos da ordem de você ser gerado quando seus pais transaram no carro, e mais da ordem de você ser gerado pela Pfizer, por exemplo, sendo que alguns já são gerados graças à Pfizer, né? Mas assim, não era exatamente isso que eu estava pensando. Eu estava pensando, de fato, que quando eu falei a Pfizer, o nome veio na cabeça, né? Mas assim, mas no sentido de a reprodução humana ser fruto de vínculos materiais, de mercado, inclusive, né? No sentido de que aquela ideia de que se pensava que a humanidade ia aperfeiçoar-se biologicamente a partir de um Estado central que iria organizar isso de forma totalitária, como na distopia do Huxley, Admirável Mundo Novo, o aperfeiçoamento material orgânico da humanidade vai acontecer a partir de forças de mercado. São as pessoas que vão escolher isso, né? E as empresas que trabalham com isso vão oferecer serviços, porque o mercado funciona identificando necessidade e oferecendo solução. A morte é uma necessidade, combater a morte é uma necessidade. O sofrimento, combater o sofrimento é uma necessidade. Veja, por exemplo, à medida que a humanidade envelhece, aumenta a casa de repouso e maternidades quebram. Por quê? E aumenta o mercado pet. Porque as pessoas também optam por cachorros, que cachorros são muito mais baratos, duram muito menos tempo e amam você incondicionalmente. E filhos não, né? Então, você tem aí... eu estou querendo dizer assim, o que eu estou pensando aqui com vocês, eu estou procurando o máximo possível não delirar. É isso que eu estou querendo dar esses exemplos. Quer dizer, você consegue observar certos processos que já começam agora e você consegue olhar para frente e perceber que eles são plausíveis, factíveis, né? Não é nada que você tem que imaginar um ET chegando e dando para você. É um processo que já nos soa natural, né? Então, eu discuto com alunos em sala de aula aqui na FAAP questões como, por exemplo, essa que eu acabei de falar, de reprodução humana, a partir de instrumentos artificiais. É coisa de 20 anos atrás, o susto era geral. Hoje, a maior parte dos alunos, aqueles que falam que querem ter filhos, porque já tem um número grande que fala que não quer ter filhos, assumem a ideia de que usariam recursos artificiais para produzir filhos saudáveis, bonitos e inteligentes facilmente, né? Eu não estou discutindo a negatividade desse processo, como se fala em análise filosófica, ou seja, os problemas que ele pode trazer, né? O que eu estou tentando pensar aqui com vocês é o seguinte: há uma tendência, portanto, a você ter pessoas que, pela própria possibilidade de nascer com mais saúde, né, isso as deixe empoderadas, como está na moda falar, que se sintam muito, muito ricas em potencial, né, e que, portanto, sejam muito intolerantes com qualquer coisa que as aborreça, né? E, à medida em que você vai ampliando a presença dessas pessoas longevas na sociedade, elas vão cada vez mais determinando como a sociedade é ou será, né? Então, quando você toma a decisão, por exemplo, de que você não quer ter filhos, porque você tem um conjunto de elementos que levam a você a chegar à conclusão que não é bom,
naquele momento. Não é que você está tomando uma decisão contra a humanidade. É simplesmente você está avaliando ali as variáveis da sua vida. E essas variáveis, naquele momento, apontam para tomar uma decisão pragmática, uma rational choice, certo? Você faz um cálculo de problemas que estão em jogo, você faz um cálculo e você toma essa decisão. E é assim que vão nascendo os comportamentos, as tendências, certo? Então, quando a gente fala há uma tendência à infantilização, há. Por quê? Porque as pessoas, toda vez que você torna o sofrimento algo contra a lei, certo? Entre aspas, contra a lei, a gente sabe que o sucesso ele é um bom conselheiro em alguns momentos, mas o sucesso é um conselheiro perigoso, né? Porque o sucesso normalmente faz com que você acredite plenamente em tudo que você pensa. Por isso é que a gente sabe que homens e agora mulheres também de sucesso normalmente são pessoas que tendem a perigosamente achar que estão sempre certos, né? Justamente porque tem sucesso. O sucesso produz uma certa percepção, uma certa alteração cognitiva, assim como o fracasso também. Tanto sucesso quanto fracasso produzem alteração cognitiva em relação ao mundo à sua volta. E a ideia de que nós, então, conseguimos viver cada vez mais e que a gente é cada vez mais dono da nossa vida e a gente tem cada vez mais direitos, normalmente poderá produzir, já produz, pessoas que têm mais dificuldade de lidar com o contraditório, certo? Por quê? Porque a capacidade técnica de fazer o mundo ser do jeito que a gente quer, de eliminar sofrimento, é uma tendência que faz com que a gente tenha dificuldade de lidar com o contraditório. Ou o contraditório fica parecendo alguma coisa que você pode eliminar facilmente, né? Então, me parece que se a gente pensa em termos de ética para o futuro, e aqui eu vou amarrando essa rápida reflexão, é assim, eu acho que é uma humanidade de pessoas bastante centradas em si mesmas, com vínculos afetivos bastante efêmeros, né? Com uma tendência a investir muito na própria carreira, inclusive porque o mercado de trabalho tende a ficar altamente competitivo, né? Altamente instável e competitivo, eu imagino, pelo menos é como ele está agora. Quando eu falo com os meus alunos que têm 18, 19 anos, eles sempre, sobre futuro, mercado de trabalho, a reação deles é sempre medo, né? Tem medo. Eles têm medo porque eles são inteligentes. Eu, inclusive, às vezes fico irritado quando pessoas perguntam muito para mim, Pondé, você acha que os jovens estão prontos para fazer o mundo melhor? Eu fico irritado porque os jovens que eu conheço, e não só são meus alunos, que hoje eu me comunico com muitos jovens em muitos lugares no Brasil, inclusive jovens brasileiros fora do Brasil, os jovens que eu conheço, eles estão com medo mesmo. Eles estão com medo porque o mercado é competitivo, é instável, não tem garantia nenhuma. Hoje você está aqui, amanhã você pode não estar. Você sabe muito bem que você tem que cada vez mais reduzir danos e riscos e tem que se concentrar na possibilidade de viabilizar a sua vida profissional. Isso num ambiente que você também tem que dar certo afetivamente e tal. Então, eu acho que a tendência é uma sociedade de pessoas bastante, ainda que com vínculos, inclusive mediados por mídias sociais e sexo, por exemplo. Recentemente eu dava uma entrevista para uma jornalista da Deutsche Welle que ela estava chocada com o fato de que existem pessoas na Alemanha que querem exigir do Estado alemão o direito de casar consigo mesmas. E aí eu escutei outro dia de uma aluna na FAAP, aqui, uma aluna minha brincando, ela estava brincando, mas quando ela falou, me lembrou a matéria, que ela dizia assim, olha, se eu pudesse, eu casava só comigo mesma, né? E, assim, o direito de casar consigo mesmo no sentido que o Estado reconheça o seu voto de amor por si mesmo, né? Há algum tempo atrás, um dia Marquês tentou casar com o seu cachorro e houve um escândalo. Mas o cachorro, pelo menos, é outro, né? Ainda que seja outra espécie, é um pouco radical, mas é outro. Casar consigo mesmo é uma espécie de fracasso total da tentativa de lidar com o contraditório, né? E ela estava impressionada, inclusive porque a outra parte da pauta era uma tendência de jovens alemães, europeus ocidentais, que estão lá pelos 30 anos, que ficaram sozinhos até agora e agora estão procurando parceiros. E não conseguem. Não conseguem por quê? Porque querem encontrar parceiros, mas às vezes outros parceiros são como eles, não têm paciência nem saco para aguentar outra pessoa enchendo o saco. Então, eles querem deixar de ser sozinhos, mas não conseguem.
E como o sexo é cada vez mais fácil, né? Então você não precisa aturar nada para fazer sexo hoje, né? Nada. Às vezes até de graça. Você nem pagar, tem que pagar. Então, o que significa é que você não precisa criar instituições para que você realize seus desejos mais imediatos. Então, uma matéria como essa significa uma espécie assim, e era uma jornalista, às vezes aparecem jornalistas jovens em pânico com o que descobrem nas suas pesquisas, né? Então, assim, era uma jornalista de 31 anos em pânico com o fato de que os europeus, alemães principalmente, não conseguiam deixar de ser sozinhos. Apesar de que eles tomavam a decisão de procurar alguém, não conseguiam encontrar ninguém que valesse a pena. O argumento é basicamente esse. É difícil encontrar alguém que vale a pena. Então, me parece que a sociedade do futuro, se nada acontecer como ruptura radical de produção de bens materiais, ela marcha, apesar de toda a historinha, que eu acho que é a história da carochinha, ela marcha para pessoas muito exigentes, que tendem a ser isoladas, que buscam serviços, inclusive serviços afetivos e sexuais quando quiserem, mas que têm uma vida muito centrada em si mesma, deverão viver muito tempo com famílias atomizadas, e uma diminuição cada vez maior de jovens, e jovens esses que custarão muito caro, inclusive porque se a mãe e o pai prestar muita atenção neles, eles vão ficar bem neuróticos, como a gente tem percebido que os jovens estão ficando cada vez mais ansiosos. Nunca houve uma geração que tomasse tanto ansiolítico, justamente porque os pais exigem muito deles, esperam muito deles, e eles têm que dar conta de muita coisa, e é muito difícil ser perfeito. A perfeição pode matar você rapidamente. Obrigado, foi um prazer.